Bom dia, povo abençoado. Eita, glórias, que maravilhas, que mês abençoado para nós. Profetizo na sua vida um mês cheio de fartura, um mês de renovo, um mês de conquista, um mês de sucesso, um mês de prosperidade, um mês de coisas boas para a sua vida, né? Hoje é dia 1º de outubro, que esse mês venha com renovo, tudo renovado na sua vida, renovado as suas forças, seu ânimo, a sua coragem, para você vencer mais um mês. Eita, glórias! Que esse dia, né, que iniciou algumas horas, né, que amanheceu, eu já tô acordada desde as 4 horas da manhã. Pra mim já iniciou faz hora, né? Quando os passarinhos começam a cantar, eu já estou de pé. Quando eles estão louvando a Deus, eu já estou louvando ao Senhor também, né? Eu levanto cedo. Então, que esse mês, né, seja um mês de fartura na sua mesa, seja tudo abençoado pelo Senhor, né? O seu celeiro venha multiplicar 100 vezes mais, com muitas coisas boas, geladeira cheia, armário cheio, né? Provisão da parte do Senhor, muitas bênçãos sobre a sua vida. Que esse mês você conquiste o que você não conquistou no mês passado, né? Que você venha realizar nesse mês. E que seja muito abençoado pelo nosso Senhor Jesus. E que você tenha muita paz, muito amor, muita alegria no seu coração. É o essencial para a nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje, meu amado irmão, ontem nós falamos sobre a mulher samaritana. E eu fiquei com aquela mensagem no meu coração, né? Das conversas de Jesus com a mulher samaritana. E hoje resolvi explicar mais um pouquinho sobre essa história, né? Sobre a história dela para nós e aprender mais da parte do Senhor, né? Mais que o Senhor tem para nós sobre a história dela, né? Ela ganhou uma cidade toda para Jesus com seu testemunho. O testemunho dela testificou muitas pessoas, muitos samaritanos creram no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre lições espirituais da mulher samaritana. E o versículo 39 diz assim, ó. Quer ver? O versículo 39 diz assim, ó. E muito dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse tudo quanto eu tenho feito. Ela falou que ele tinha dito tudo o que ela tinha feito, né? Essa palavra testificou, muitos creram, né? Muitos samaritanos creram no Senhor Jesus. A Bíblia diz que essa mulher samaritana, ela já tinha casado com 5 homens e tinha um que ela convivia que não era dela, né? Também não era dela. E Jesus foi especialmente para socorrê-la, para salvá-la. Era necessário que ele passasse por Samaria, para ter um encontro com ela, para mudar a história dela. E através da vida dela, foi alcançado muitas vidas, né? Muitos creram, muitos samaritanos creram, né? Pelo testemunho que ela teve. A palavra que ela falou, eu fiquei no meu coração quando muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito, né? Pelo testemunho dela. Ela disse, ele me disse tudo o que eu tenho feito, né? Tudo o que ela tinha feito, o Senhor falou para ela. E Jesus veio mostrar para ela quem era ela na realidade, né? Veio salvá-la e através da vida dela, ela ganhou toda a cidade para Jesus. A Bíblia fala que as lições espirituais da mulher samaritana, ao passar, né, por Samaria, em sua viagem da Judéia, né, para a Galileia, Jesus encontrou esta anônima mulher samaritana enquanto descansava junto a um poço de água, né, fora da cidade de Sicar. A palavra está falando, né? A Bíblia diz que numa das viagens, né,
ao passar por Samaria, né, a viagem da Judéia para a Galileia, Jesus encontrou essa mulher. Ele encontra ela. Enquanto ele está descansando junto ao poço, né? E fora da cidade de Sicar, a Bíblia falou. A Bíblia diz que quando essa mulher se aproximou do poço, né, conhecido como fonte de Jacó, quando ela se aproxima, né, para tirar a água ali, Jesus pede, né, Jesus pediu para ela, dê-me de beber. Jesus pede para ela água, dá-me de beber. Quando ela se aproxima daquele poço, né, que ele está ali, ele foi especialmente para salvar ela mesmo, né? Aí ele está ali esperando ela, ele sabia que ela ia vir, né, tirar água do poço ali, e ele pede água para ela. Quando ela se aproxima dele, né, quando ela vai tirar água do poço, ele pede água para ela, dai de me beber. Por causa das diferenças religiosas entre os samaritanos e os judeus, né, a mulher, ela demonstrou surpresa pelo fato que um rabino judeu ia fazer esse pedido. Ela se surpreendeu, né, pelo pedido que Jesus pediu para ela. Dai-me de beber. E Jesus falou para ela, dai-me de beber. Ela se surpreendeu com o pedido dele. Porque a Bíblia fala que os samaritanos e os judeus, né, por causa das diferenças, né, religiosas entre os samaritanos e os judeus, a mulher ficou surpresa, né, por um rabi judeu fazer um pedido, dai-me de beber, né? Na verdade é que Jesus fez isso de propósito para iniciar esse diálogo com ela, que resultou na salvação daquela mulher. Né? Jesus salvou ela. Na verdade, Jesus foi até a cidade dela só para salvá-la, né? Para salvar ela e para mostrar quem era ela. E a Bíblia fala que quando Jesus encontra essa mulher, né, quando ele passa por Samaria, em sua viagem para a Judéia e Galileia, e Jesus vai ao encontro dela, né? Enquanto ele estava descansando junto ao poço, porque ali ela ia, né? Aquele poço era fora da cidade de Sicar, né? A Bíblia fala. E quando ela se aproxima do poço, conhecido como fonte de Jacó, né? Para tirar água ali, Jesus vai e pede, dai-me de beber. Né? Jesus fala assim, dai-me de beber. Por causa das diferenças aqui religiosas entre os samaritanos e os judeus, a mulher demonstrou surpresa pelo fato de um rabi, né, judeu, fazer esse pedido para ela. Na verdade, Jesus fez isso de propósito, né? Jesus fez de propósito para iniciar esta conversa com ela, que resultou na salvação daquela mulher, né? A mulher aqui vai falar sobre a importância dela nas escrituras. Então, nós temos que aprender a importância dela nas escrituras para a nossa vida, né? A importância da mulher samaritana das escrituras. Ela era natural, né? As mulheres irem, né, buscar água. Naquela época, era natural as mulheres buscar água. Foi um episódio como esse que Rebeca também se encontrou com o seu empregado Abraão, junto ao poço, que foi escolhida como noiva de Isaac. Para você ver como é que é, né? A Bíblia fala que era natural que as mulheres, né, irem buscar água no poço. Era natural naquela época, né? E foi num desse episódio que a Rebeca também se encontrou com o empregado de Abraão, junto ao poço, e ela foi escolhida como noiva de Isaac, né? Que está lá em Gênesis 24, versículo 15 ao 19. E a Bíblia fala que Jesus também, ele iniciou a conversa com a mulher samaritana, pedindo, dai-me de beber, né? Ele pede água, dai-me de beber. Jesus inicia a conversa com a mulher samaritana,
dizendo, dai-me de beber. Porque o versículo 7 fala, ó, o versículo 7 fala assim, ó. Nisso veio a mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. Jesus falou assim, dá um pouco de água. Ele inicia uma conversa com ela aqui, pedindo água, né? E a Bíblia fala que o mordomo de Abraão também, ele iniciou uma conversa com a Rebeca, dizendo, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. Olha que interessante, né? Jesus inicia a conversa com a mulher samaritana, dá-me um pouco de água para beber. E a Bíblia fala também, né, que o mordomo de Abraão, ele também iniciou uma conversa com a Rebeca, né, dizendo, deixa-me um pouco de água do teu cântaro. Né, cântaro. Está em Gênesis 24, versículo 17, essa conversa. A reação daquela mulher samaritana, aqui descrita, para com Jesus, por ser judeus, né? Ela falou assim, como tu sendo, né? Como tu, judeu, né? Pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Olha que interessante que ela fala para ele, no versículo 9. A mulher samaritana, ela pergunta como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha o que ela fala para Jesus. Os judeus não se dão bem com quem? Com os samaritanos. Como ele, sendo judeu, possa pedir água para ela, né? Ele pede água para ela e ela vai perguntar, ela faz a pergunta para ele, né? A Bíblia está falando que ela pergunta. A Bíblia está falando que ela pergunta, né? A reação da mulher aqui, né? Da mulher samaritana, foi ela fala assim, ó. E a reação da mulher samaritana foi de discriminação para com Jesus por ser judeus, né? Por ser judeu. Para você ver como é que é. Ela fez uma discriminação. A reação dela foi de discriminação, né? A reação dela foi discriminação por Jesus, por ele ser judeus. Porque ela diz assim, ó. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela diz para ele, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela falou, né, no versículo 9, ela fala que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como ele, sendo judeu, pôde pedir água a ela, né? Mas o propósito era ela. E a Bíblia fala assim, aí a reação da Rebeca foi de generosidade. Para você ver, uma reação de discriminação por Jesus ser, né, judeus, e teve a reação da Rebeca, que foi generosa e voluntária. Ela teve voluntariedade. Ela, bebe, meu Senhor. Ela falou para ele, bebe, meu Senhor. A reação da mulher samaritana foi de discriminação por causa de Jesus ser judeus. E a Rebeca, ela já foi generosa, né? Ela já teve generosidade. Ela pegou e falou, bebe, meu Senhor, né? Olha só, bondade, bebe, meu Senhor. Bebe, meu Senhor. Que está em Gênesis 24, 18. Ela deu água tanto para o homem como para os animais. Ela foi tão generosa que ela deu água para o homem e para os animais também. A generosidade dela. E a mulher samaritana, ela teve discriminação no pedido de Jesus porque ele era judeu.
ela disse que os judeus não se conversavam com os samaritanos. Eles não se dão bem, ele falou. Eles não se dão bem, né? Os judeus com os samaritanos não se dão bem. Então teve uma discriminação aqui, né? Por Jesus ser judeus. Só que a parte da Rebeca, ela foi generosa, né? Quando um homem pede água, ela serve ele e ainda serve os animais dele, né? Ela foi generosa. A Bíblia falou que ela foi generosa, que ela deu tanto água para o homem quanto para os animais dele. Se formos considerar as reações opostas entre a forma com que a mulher samaritana tratou Jesus e a maneira educada com que Rebeca tratou o mordomo de Abraão, chegaremos à conclusão de que Rebeca mereceu o prêmio, né, de ser escolhida noiva de Isaac, enquanto essa delicada mulher samaritana não merecia o amor de Jesus. Entretanto, não é assim que Deus pensa de nós, né? Não é assim que Deus pensa de nós. Ela discriminou Jesus por ser judeus. E a Rebeca, ela foi generosa. Ela atendeu o homem e os animais dele, né? Ela serviu. E a Bíblia fala que ela foi escolhida, né, para ser esposa de Isaac. Porque ela mereceu o prêmio, né? Para ser escolhida como noiva de Isaac. Mas a mulher samaritana não merecia o amor de Jesus. Mas, entretanto, né? Entretanto, não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus pensa, né? Os pensamentos do Senhor não é assim. Não é dessa forma. O próprio Jesus disse: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a Bíblia falou. A Bíblia disse, né, que se nós for considerar as duas respostas entre as duas conversas entre a samaritana e a Rebeca, a Bíblia diz que a Rebeca mereceu ser escolhida como esposa de Isaac, né? Ela mereceu. Mas a mulher samaritana não merecia o amor de Jesus. Só que não é dessa forma que o nosso Deus pensa. Não é dessa forma que Deus age na nossa vida, né? Não é. Às vezes a gente pensa que é assim, mas não é dessa forma. Não é os pensamentos do Senhor em relação às pessoas, né, que estão precisando de socorro, como essa mulher samaritana estava precisando de socorro, de ajuda. Jesus foi essencial até lá onde ela estava para salvá-la, né, e mostrar quem era ela. E Jesus mostrou quem ela era. E o interessante é que ela reconhece ele depois, né? A Bíblia fala que aqui são duas coisas. Teve a discriminação da mulher samaritana por Jesus ser judeu e a reação da generosidade dela, que ela atendeu o homem e serviu os animais dele também. Aqui, se você for considerar as reações opostas, né, entre as duas, né, a Bíblia fala que entre a mulher samaritana que tratou Jesus de maneira da maneira educada com que Rebeca tratou o mordomo de Abraão, aqui nós chegamos a uma conclusão que Rebeca, ela mereceu o prêmio de ser escolhida uma noiva de Isaac, enquanto a indelicada mulher samaritana não merecia nem o amor de Jesus, né? Ela não merecia, mas não é assim que Deus pensa de nós. Não é assim, né? Não é assim que Deus pensa. O próprio Jesus falou: eu vim chamar o justo. Ele já fala: eu vim chamar o justo, né? Mas ele falou assim: eu não vim, na verdade, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então ele falou: eu não vim para chamar o justo. Ele não veio para chamar quem está salvo já. Ele veio para
chamar os pecadores ao arrependimento, né? É os pecadores que têm que se arrepender, como a mulher samaritana. Ele veio salvar ela. Ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento, que está em Lucas 5:32. O próprio Jesus está falando, eu não vim chamar o justo. Ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. É os pecadores ao arrependimento. É um chamado de arrependimento para você. Arrependei-vos enquanto você pode encontrar o Senhor, enquanto você pode achar. A Bíblia diz que um dia nós vamos invocar o Senhor, nós vamos encontrar. E não é para nós buscar enquanto Ele está perto, porque vai chegar um dia que nós vamos chamar, buscar a presença dEle e não vamos encontrar mais. Vai ser tarde demais para nós. Vai ser tarde demais. Então busca o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto você pode achar. Porque vai chegar um tempo que você vai procurar e você não vai achar Ele mais. Vai ser tarde para você. E hoje Ele está chamando você para se arrepender dos seus pecados. Se arrependa, se converta. Se converte, né? Conserta perante o Senhor. Nós estamos falando sobre a mulher samaritana. Ela foi salva. Ela foi uma palavra. Eu gostei muito dessa palavra. Porque quando ela foi, olha o que ela falou quando ela foi, olha o que ela disse. Ela disse assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Uma palavra. Ele tem me dito tudo o que eu tenho feito. Através dessa palavra, ela foi lá. Ela falou: vem, vede. Vem ver. Um homem que falou tudo sobre minha vida. E muitos creram nela. Toda a cidade veio até Jesus. Através do testemunho dela, o testemunho que testificou. Um testemunho, ele, né, falou tudo o que eu tenho feito. Jesus falou tudo o que ela tinha feito, né? Aqui é um chamado para o arrependimento. Tá na hora de se arrepender. Tá chegando os tempos, né? As coisas tá cada vez difícil. E é a hora da gente se arrepender, né? Se entregar a Jesus de corpo e alma, né? Que é o único Salvador do mundo. Jesus, na sua paciência e no amor, não respondeu no mesmo nível daquela mulher indelicada, porém, com ternura e paixão, né? Compaixão, lhe respondeu, dizendo: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Olha como que Jesus respondeu ela, com paciência. Com paciência. Com paciência. Com paixão. Teve compaixão dela. Porque o versículo 10, né? Olha que Jesus falou para ela. Jesus, na sua paciência e amor, ele não respondeu o nível dela, né? Daquela mulher indelicada, porém com ternura e compaixão. Olha o que ele respondeu. Jesus lhe disse, ou Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe daria o pedido dele e receberia água viva. Olha a delicadeza de Jesus com a mulher samaritana. Olha a conversa de Jesus. Com paciência, né? Com amor, com ternura, né? Com compaixão. É assim que a gente tem que conversar com as pessoas. Ter calma no falar, né? Ter paciência. Olha, com toda a paciência, Jesus conversou com ela,
né? Deu a resposta, falou: se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você teria pedido dele e receberia água viva, disse Jesus. Olha a paciência de Jesus com ela. Jesus, ele reconheceu a ignorância daquela mulher. E ao seu respeito, por isso, não questionou a sua atitude. A Bíblia está falando. Jesus conheceu a ignorância dela, né? Uma pessoa ignorante. E por isso que ele não questionou a atitude dela. Porque olha só, no começo a reação dela quando ele pediu água, né? Teve discriminação aqui. Porque por ele ser judeus, né? Ele já sabia da ignorância dela. Ele sabia da ignorância dela. Ele reconheceu, porque ele é o mestre, né? Ele conheceu reconheceu a ignorância daquela mulher e ao seu respeito. Por isso não questionou a atitude dela. Então ele não questionou a atitude dela. Com essa atitude amorosa de Jesus, prendeu a atenção daquela mulher da seguinte maneira. Para você ver, com a atitude sua, você prende a atenção de uma pessoa. Atitude sua. Quais são as atitudes que nós temos que ter? Paciência, ter compaixão, ter amor, ter ternura, ter carinho. O nosso falar tem que ser suave, agradável, temperado com sal. Nunca deixe de perder o sabor do sal, do seu falar. Porque o seu falar é o jeito, da maneira que você conversa com as pessoas, que você acalma o coração daquela pessoa. A maneira que você conversa com as pessoas é que você chama a atenção delas. Elas param para te ouvir, mas precisa ter ternura, ter amor, ter compreensão, ter paciência, né? Ter doçura no falar. Você ganha a pessoa, a confiança da pessoa. Jesus teve que ganhar a confiança dela. Jesus teve. Porque o versículo 7, quer ver? Jesus teve que ganhar a confiança dela. Quer ver como a palavra falou? Ó, nisso veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. E o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, samaritana, né, para beber, pois os judeus não se dão banho com os samaritanos. Jesus respondeu: se você o conhecesse o dom de quem está pedindo água a você, lhe daria o pedido dele e receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde podes conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo bebe e bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornar nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar. Olha só, Jesus teve que pegar a confiança nela. A confiança dela. Que depois ela pediu. Ela pediu, ó. Ela falou assim, ó. Ela disse assim: dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Jesus ganhou a confiança dela. Jesus ganhou a confiança dela. Com essa atitude amorosa de Jesus, ele prendeu a atenção daquela mulher, né? Da seguinte maneira: primeiro, provocou nela um interesse profundo pela água viva, pois percebeu que estava sedenta. Primeiro, com a atitude amorosa de Jesus, com a atitude amorosa sua, uma atitude amorosa sua, a sua, né? Hino das Escrituras para você.
com a sua atitude amorosa, com o que Jesus está ensinando aqui, ele prendeu a atenção daquela mulher da seguinte maneira: ele provocou nela o interesse profundo pela água viva, pois Jesus percebeu que ela estava sedenta. Jesus percebeu que ela estava sedenta. Nós temos que perceber quando as pessoas estão sedentas também. Nós temos que perceber quando as pessoas estão sedentas. Jesus percebeu na mulher que ela estava sedenta. Ela estava com sede, né? Porque o versículo 15 e do 13 ao 15 fala, ó. O 13 ao 15. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus falou para ela: se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Primeira coisa, Jesus percebeu que ela estava com sede. Ele provocou nela um interesse profundo pela água viva, pois ele percebeu que ela estava com sede. Segundo, transformou o interesse daquela mulher em convicção de pecado ao revelar a sua desajusta vida conjugal. Olha isso. Segundo, ele transformou o interesse daquela mulher, né? Para você ver, em convicção de pecado, quando ele revela a sua desajustada vida. Desajustada vida conjugal. A vida conjugal dela. Ele transformou o interesse daquela mulher em convicção de pecado quando Jesus revela a sua desajustada vida conjugal. Versículo 16 diz assim, ó. Ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela responde: não tenho marido. Olha só, Jesus falou para ela: vai lá e chame o seu marido e volte. E ela rapidamente: não tenho marido. Olha só, rapidamente ela respondeu: não tenho marido. Não tenho. Aí ele fala de novo. Ela falou: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus falou para ela: o que você acabou de dizer é verdade. Para você ver, Jesus ele transformou o interesse daquela mulher, né, em convicção de pecado ao revelar a sua desajusta vida conjugal. Jesus fala para ela: vai lá e busca o seu marido. Vai lá, chame o seu marido e volta aqui. E ela rapidamente: não tenho marido. Ela já respondeu no ato: não tenho marido. E Jesus falou para ela: você disse corretamente, você não tem. E aí ele falou: se você não tem. Aí o fato é que você teve 5 já. Jesus falou que você teve 5 já. E tem 1. E também esse não é seu. E o que você acabou de dizer é verdade, ela falou. Ela responde: o que você disse é verdade. Não é meu. Né? Olha só. Não é meu. Terceiro, Jesus revelou, né? Jesus revelou para ela que aquela mulher, quem ele é naquele momento. Quando Jesus pede para ela buscar
o marido voltar, que ela responde que ela não tem, e que ela estava com outro também, não era dela, e ela falou que ele estava falando a verdade. Naquele momento, Jesus revela para ela quem era ele. Jesus vem e revela para ela quem é ele, para ela. Quem é ele? A parte que eu mais amo aqui. É a parte mais que me chamou muita atenção. Muito. Olha quando Jesus declara para ela. Quando Jesus revela para ela quem é ele. Quem ele é. Essa parte é a parte mais maravilhosa que ficou no meu coração desde ontem. Quando Jesus revela para ela quem é ele. Quem que está conversando com ela. Olha só. Aí vem a revelação. Terceiro, quando Jesus fala para ela buscar o marido, que ela diz que não tem, que ela já teve 5, não era dele, tem mais um que não era dela, e ela falou que ele tinha falado a verdade, tudo que ele estava falando era verdade, não era dela. Aí vem a revelação de Jesus, mostrando para ela quem era ele, com quem que ela estava conversando. Olha que coisa mais linda. Vem a revelação dele para aquela mulher, quem ele é. Versículo 26 diz assim: então declarou Jesus, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Olha que coisa mais linda. Eu sou o Messias, estou falando com você. Olha, eu sou o Messias, estou falando com você. Jesus está falando com você aí. Jesus está falando com você. Ele está declarando, eu estou falando com você. Jesus está falando com você. Da mesma forma que ele se declarou para a mulher samaritana, ele está declarando para você. Eu sou o Messias e estou falando com você. Tá? Ele está falando com você. Olha só que coisa mais linda. Então declarou Jesus, eu sou o Messias e eu estou falando com você. Olha a revelação. Jesus mostrou para ela quem ele era. Com quem que ela estava falando. Quarto, levou aquela mulher a acreditar ser ele o Cristo, crendo nela, o imediato desejo de testemunhar dele para as outras pessoas. Olha só que coisa mais linda, depois que ele revelou a ela, levou aquela mulher a acreditar que ele era o Cristo. Ela creu nele e de imediato ela teve um desejo de testemunhar dele para as outras pessoas. Olha o testemunho dela que testificou muitos. Olha o testemunho dela aqui. Testificou muitos creram. Muitos samaritanos creram nele. Porque na hora que ele revela que ele é, quem ele é, que ele é o Messias e estava falando com ela, quem que estava falando com ela levou aquela mulher a acreditar ser o Cristo, que ele era o Cristo, criando nela o imediato desejo de testemunhar dele para outras pessoas. Porque o versículo 28 diz, ó, o versículo 28. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, vem ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Imediatamente, quando Jesus revela quem ele é, com quem que ela está conversando, a Bíblia fala que essa mulher acreditou que ele era o Cristo, criando nela o desejo de testemunhar para outras pessoas. Que ela largou o seu cântaro e foi. Ela vai e diz, venham, vejam. Um homem que disse tudo o que tenho feito. Tudo o que tenho feito, uma palavra, tudo o que tenho feito. Guarde essa palavra no seu coração. Tudo o que tenho feito. Um homem disse, ela disse.
Quando essa mulher, que Jesus revela quem está conversando com ela, né? Eu gostei muito dessa passagem que Jesus declara: eu sou Messias, estou falando com você. Eu sou Messias, estou falando com você. Que ela ouve, né? Levou aquela mulher a acreditar ser ele o Cristo, criando nela e de imediato desejo, né, de testemunhar dele para outras pessoas. E o mais lindo daqui é que ela vai, ó, deixando o seu canto, a mulher volta para a cidade e diz ao povo: venha ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Ela trouxe toda a cidade onde estava Jesus. Ela trouxe toda a cidade onde estava Jesus. O desejo dela, quando Jesus revela quem é ele para ela, ela acreditou ele ser o Cristo, criou nela o desejo imediato de testemunhar dele para as outras pessoas. A paciência e o amor de Jesus pela mulher samaritana valeram a pena, pois ela não tornou, né, uma conveniente pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos a Cristo. A palavra de Deus está falando. A paciência e o amor de Jesus. Nós temos que ter paciência com os outros, né? Ter paciência. Tem muitas pessoas que passam por muitas tribulações, situações, e é só a paciência, a calma, né? O amor, a ternura, a doçura para poder conversar com essa pessoa. Por isso que o nosso falar tem que estar sempre temperado com sal. Nunca pode perder o sabor do sal. O nosso falar tem que estar suave e agradável para poder conversar com as pessoas. Né? Se você não saber conversar com as pessoas, acaba machucando mais aquela ferida que está aberta, né? Então, nós temos que saber conversar. Ó, para você ver, a paciência, o amor de Jesus pela mulher samaritana valeu a pena, pois ela não tornou uma conveniente pregadora do Evangelho, trazendo muitos, né, samaritanos a Jesus Cristo. A paciência que Jesus teve no conversar com ela, né, valeu a pena, pois ela se tornou uma conveniente pregadora, né? Uma pregadora, a palavra falou, uma pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos a Cristo. Ela trouxe muitos samaritanos a Cristo, porque o versículo 39 diz, né? Olha só o que diz aqui. O versículo 39 diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram dele por causa da seguinte testemunho pela mulher. Ele disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Olha só. O testemunho dela, né, levou a muitos creres. É muitos. Porque a Bíblia fala aqui que quando ela volta a chamar o povo, veio a cidade toda até Jesus. É a cidade toda. A Bíblia fala que ela tornou uma conveniente pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos a Jesus. E Jesus Cristo é o grande investigador em vidas humanas, né? Jesus Cristo é o grande investigador de vidas humanas. Ele investe na vida de pessoas que ninguém se arrisca a investir. A palavra está falando que Jesus, ele investe na vida de pessoas que ninguém arrisca investir. Ninguém. A Bíblia está falando
que Jesus Cristo é o grande investigador em vidas humanas e ele investe na vida de pessoas que ninguém se arrisca a investir. Ninguém arrisca a investir. A Bíblia está falando que ele investe na vida de pessoas que ninguém se arrisca a investir. Ele acredita em você, meu amado irmão. Jesus acredita em você. Ele investe na vida das pessoas. De pessoas que ninguém mais quer investir em você. Pessoas que desistiu de você. Ele acredita em você. Ele acredita em você. Não imagine, não pense que você está sozinho. Você não está. Às vezes as pessoas esqueceram de você. Mas o maior não esqueceu de você. Ele investe em você. Ele acredita em você. Ele muda a sua história. Ele investe na vida da pessoa que ninguém se arrisca a investir. Tem pessoas que já desistiu de você, mas Jesus não desistiu de você. Ele investe em você. Ele acredita em você. Acredita na sua capacidade de vencer os obstáculos. Ele investe na vida de você, na sua vida. Quando a pessoa já não arrisca mais investir em você, ele investe em você porque ele acredita em você. Ele acredita em você. Não pense que você está só. Você não está. Ele está contigo aí. Da forma que ele esteve do lado da mulher samaritana, uma pecadora, ele fica ao seu lado também. Basta uma palavra. Como essa mulher disse. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Uma palavra. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela disse, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela mesma falou com as próprias bocas. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Através dessa palavra, ele me disse tudo o que eu tenho feito, ela ganhou uma cidade inteira. Toda a cidade para Jesus. Muitos samaritanos creram. Muitos. Através dessa palavra, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele sabe o que nós fazemos no nosso dia a dia. Os olhos do Senhor estão atentos em tudo. Nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele sabe tudo. Então tem pessoas aqui que Jesus vai investir em você. Tem pessoa que não quer arriscar mais investir em você. Mas ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele vai investir em você. Porque ele acredita que você é um vencedor. O exemplo da mulher samaritana, né, revela o amor de Deus pelos pecadores, né? O exemplo da mulher samaritana revela o amor de Deus pelos pecadores. Deus está pronto a restaurá-lo e a torná-los úteis, né, à sua obra, por mais preguiça que seja a vida deles. A palavra está falando. O exemplo da mulher samaritana revela o amor de Deus pelos pecadores, irmãos. É um exemplo para nós, né? É um exemplo para nós na vida da mulher pecadora, né? A mulher samaritana, Jesus estava revelando o amor de Deus pelos pecadores através da vida dela, para nós. Deus está pronto para restaurar você, para tornar útil a sua obra, por mais preguiça que seja a vida deles, né? Então a palavra de Deus ensinou novamente hoje que Jesus investe na sua vida, que ninguém se arrisca a investir em você. Ele acredita em você. Da forma que ele acreditou na mulher samaritana, ele acredita em você. A mulher samaritana, ela mudou a vida dela. Ela reconheceu que ele era Jesus. Ela reconheceu quem era ele. Coisa que eu guardei no meu coração ficou. Quando Jesus revela para ela, que ele fala, eu sou o Messias, estou falando com você. Né? Eu sou o Messias, estou falando com você. Ela reconhece. Ele foi salvá-la. Era necessário que ele passasse por Samaria.
né, para poder salvar ela. E salvou ela. Através da vida dela, teve muitos testemunhos, muitos samaritanos creram, né, no Senhor Jesus, que a Bíblia está falando que eles creram, ó. Muitos samaritanos da cidade creram nele por causa da seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo o que tenho feito. Essa palavra tem que ficar no nosso coração. Ele disse tudo o que eu tenho feito. Ela falou, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele me disse. E quando ele revela para ela que ele é o Messias, que está falando com ela, ela acreditou, levou aquela mulher a acreditar que ele era o Cristo, quem ele era, né? Criando imediato o desejo de testemunhar dele para as outras pessoas. O testemunho dela ganhou muitas almas, muitos samaritanos. Então essa palavra hoje, espero que ajude você, né? Ajude muito, porque desde ontem essa palavra ficou no meu coração. E hoje eu resolvi trazer ela de novo para a gente falar mais um pouco, aprender mais um pouco sobre os ensinamentos, né? De ontem, para que nós possamos também se consertar diante do Senhor, né? Se arrepender, está na hora de ter arrependimento, né? Que Jesus falou, né? Quando a mulher samaritana, ela discriminou Jesus por ele ser judeus, né? E depois teve a reação da Rebeca, que ela atendeu no poço também, né? Aquele homem atendeu com generosidade os animais dele também. A Bíblia fala que ela foi merecida ser escolhida como noiva de Isaac, esposa de Isaac, mas a mulher samaritana não merecia o amor de Jesus, só que não é assim que Deus pensa, né? Não é dessa forma que Jesus age. Ele mesmo disse que ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Então não é da forma que nós pensamos, é da forma do que Deus fala para nós. E através do testemunho da mulher samaritana, né? A paciência e o amor de Jesus pela mulher samaritana valeu a pena, pois ela tornou conveniente pregadora do Evangelho, trazendo muitos samaritanos a Cristo, né? Ela trouxe muito, porque uma cidade toda veio até Jesus através do testemunho dela. Que hoje nós possamos também ter testemunho através dessa palavra, né? Quando ela disse, ele me disse tudo o que eu tenho feito, né? Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, isso é para a gente mudar no jeito, da maneira de pensar, saber conversar com os outros, né? Ter a paciência que Jesus teve, né? Valeu a pena. Valeu a pena a conversa dele com ela. Valeu muito a pena. Que possamos refletir nessa mensagem hoje, guardar no nosso coração e agir dessa forma também, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque tem tanta gente ferido, né, machucada. Às vezes uma palavra mal colocada acabou ferindo aquele coração, aquela alma. Aí hoje está difícil para a pessoa voltar para a presença do Senhor, porque foi muito ferido, foi muito machucada por algo que foi falado da maneira errada, não falou da maneira certa. Por isso que Jesus está ensinando que nós temos que ter paciência, ter ternura, ter compaixão, né? Para poder trabalhar na seara do Senhor. Nós temos que ter dedicação para poder trabalhar na seara do Senhor. Porque é uma alma. Se você mata uma alma, depois você vai dar conta dessa alma. Lá, quando você for se apresentar num tribunal de Cristo, você vai ter que falar, você vai ter que dar conta. Então, por isso nós temos que saber, né, trabalhar na seara do Senhor. Trabalhar. Pedir para o Senhor nos ensinar como trabalhar nessa seara, para que nós não fere as almas, né? Que as almas não podem ser feridas, elas têm que ser tratadas com amor, com compaixão, com ternura, com dedicação, ter muita paciência, ter muita calma, né? Ter amor pelas almas. E é assim que nós temos que tratar as pessoas.
E é dessa forma que nós temos que trabalhar no céu do Senhor. Trabalhar para o Senhor não é fácil. Não é fácil porque uma palavra mal colocada mata uma alma, aquela alma fica ferida. E daí é difícil aquela alma ser curada, aquela cicatriz ser curada. Então a gente tem que saber trabalhar. Por isso que sempre eu tenho trazido aqui palavras, né, com confirmações, para você ver que é a palavra que está sendo ministrada, para você entender totalmente ela, para que ela não saia do contexto, nem seja aumentada, nem diminuída. Ela vai totalmente do jeito que está, né? Não mudo nada, nem aumento. Porque mais tarde, quando a gente for se apresentar, isso vai estar lá. A hora, a data, o que foi falado, o que foi ministrado, tudo vai estar lá, você vai dar conta. Então é melhor você fazer certinho, trabalhar na seara do Senhor certinho, para que depois você possa explicar para o nosso Senhor Jesus a maneira como foi ministrada para as pessoas aqui na terra. Amém? E agradeço a vocês que estão aqui comigo, né? Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Espero que essa palavra ajude você, né? A ter amor com o próximo, ter dedicação, né? Ter ternura, ter compaixão, né? Saber falar com os outros, com as pessoas que estão ao seu redor. Seja amoroso, seja bondoso, né? Seja humilde de coração. Aprendei de mim, diz o Senhor, né? Sempre aprender do Senhor, como ganhar alma para Ele, aprender com Ele, né? Entre a conversa da mulher samaritana e Jesus, aprende com Ele como ganhar uma alma para Ele, né? Através dessa palavra hoje. E agradeço muito vocês, todos os meus seguidores daqui, todos que me assistem todos os dias, muito obrigado. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, guie seus passos por onde você andar, que você esteja sempre debaixo da graça, debaixo da misericórdia do Senhor Jesus, que o seu lar seja muito abençoado em todas as áreas da sua vida, que você encontre paz, amor, alegria, sempre com as pessoas que estão ao seu redor, que a alegria que você traz no coração traga alívio para aquela alma triste, às vezes, que está ao seu lado, precisando de uma palavra, que você possa ter uma palavra de carinho, de dedicação para aquela pessoa que está ao seu redor. Tem muita gente que precisa de uma palavra nossa liberada sobre a vida deles, para que o dia deles seja abençoado, que você possa ter essa palavra, né, no dia de hoje, que esse mês, né, esse mês seja um mês para vocês de boas coisas, de renovos, de coisas sobrenaturais sobre sua vida, sobre a sua casa, que haja mudança, transformação, cura, libertação, restauração em todas as áreas da sua vida, nesse mês que inicia hoje, né? Que venha abundantemente abençoado pelo Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. E muito obrigada a cada um de vocês, agradeço a Deus pela vida de vocês, sou grata a Deus por cada seguidor que estão aqui. Sou muito grata a Deus por ter me usado todos os dias para levar o ID, para evangelizar por todo o canto do mundo. A palavra tem alcançado lugares que eu nem imaginei que ia chegar, tem chegado. E eu agradeço muito a Deus por Ele usar a minha vida para evangelizar, para levar o ID por todo o canto do mundo. Eu sou muito grata a Deus. Às vezes eu não tenho palavra para agradecer quão bom Deus é na minha vida. Todos os dias eu digo ao Senhor, deu graça ao Senhor, porque essa é a sua vontade, Pai. Deu graça ao Senhor todos os dias, porque é a sua vontade. Então, dai graça em tudo, porque é a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fique todo na paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. E amém. E glória a Deus, glória a Deus por esse dia, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu no dia de hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém.